Pessoal, boa noite. Vamos continuar então o nosso conteúdo, né? Hoje nós vamos falar de avaliação nutricional da gestante, recomendações dietéticas. Bom, aqui nós temos então os motivos de por que essa gestante tem necessidades aumentadas. Então, vocês já têm uma base para falar sobre isso, vocês viram que precisa do desenvolvimento fetal, questão da placenta, demandas metabólicas, né? Você tem uma mudança toda na questão hormonal, de volume plasmático, que a gente falou nas aulas anteriores, fornecimento de energia para manutenção do peso materno e reserva para o período de lactação. Então, vocês vão ver que ela vai ter, sim, um acréscimo de energia, mas isso só é contemplado mesmo a partir do segundo trimestre, quando a gente fala em estimativa calórica, tá? O que é importante na avaliação nutricional é que vocês têm que sempre considerar o IMC pré-gestacional, né, o valor de IMC antes da gestação, o IMC gestacional, e esse IMC gestacional ele vai ser classificado de acordo com a curva de gestante de Atalá. Então, tem uma curva específica para a gente fazer a avaliação se esse ganho de peso está adequado ou não. Tá? No início da gestação, é normal ela apresentar perda de peso, né? Ou manutenção desse peso pré-gestacional, e o ganho ponderal, em geral, ele vai até 2,3 quilos. Nós vamos ver aqui na tabela que isso depende muito do estado nutricional dela pré-gestacional. Então, a previsão do ganho de peso durante a gestação, ela é baseada no peso atual, o peso dela gestante, menos o peso pré-gestacional. Então, o que é isso? Muitas vezes ela pergunta, quanto de peso que eu ainda posso ganhar? A gente tem que desconsiderar o que ela já ganhou, né? Baseado no. Por isso que é importante saber o peso dela antes de engravidar. Então, vocês têm aqui na primeira coluna estado nutricional inicial. Então, se antes de engravidar ela tinha baixo peso, ela vai poder ter um ganho total, né, durante esses 3 trimestres de gestação, de 12,5 a 18 quilos. Se ela era eutrófica, ela pode ganhar de 11,5 a 16. Se ela tinha sobrepeso, ela pode ganhar menos, de 7 a 11,5. Obesa até 7 quilos. Então, a obesa, por exemplo, não pode ganhar nada no primeiro trimestre. Então, reparem aqui que a gente tem o maior ganho de peso na gestação é no segundo e terceiro trimestre, porque esse valor ele é referente ao ganho de peso semanal médio, tá? Então, no primeiro trimestre, o ganho de peso é menor e depois isso a gente tem uma média aí de 300 gramas a 500 gramas por semana a partir do segundo trimestre. O estado nutricional pré-gestacional, a gente usa aquela tabela normal do IMC da OMS e faz a classificação do IMC dela pré-gestacional, então por essa referência. E essa daqui é a curva de Atalá. Então, a curva de Atalá num eixo X, a gente tem aqui as semanas gestacionais, né? Aqui embaixo, desculpa, semana gestacional, e aqui em cima, né, na vertical, a gente tem o IMC gestacional. Então, IMC em relação à semana de gestação, tá? Então, pela semana gestacional, calculando o IMC com o peso atual, eu consigo descobrir se ela é uma gestante baixo peso, se ela está atualmente com peso adequado, sobrepeso ou com IMC de obesidade. Então, por essa curva que a gente faz a classificação. Dobras, circunferência, nós não costumamos usar na gestação, porque a gente não tem referências específicas para gestante. As tabelas de frisancho que a gente utiliza para classificação de percentil são para adultos, né, para mulheres adultas, sem estar gestantes. Então, é difícil fazer essa interpretação. Em geral, quando se utiliza é para comparação dela com ela mesma,
né? Tem que ter um pouco de cuidado para usar circunferência braquial ou as outras circunferências, dobra, circunferência muscular do braço, todas aquelas outras medidas que vocês já aprenderam em avaliação nutricional. Os inquéritos alimentares, isso a gente usa muito bem, deve usar para poder fazer a avaliação do consumo alimentar, e as recomendações energéticas que a gente pode calcular de duas formas, ou utilizando equações da IOM, do Institute of Medicine, ou FAOMS, ou utilizando regra de bolso, que é a RDA, tá? Então, para a FAOMS, nós usamos essas equações divididas por faixa etária, né, onde JET vai ser igual ao TMB vezes o fator atividade. Então, eu vou utilizar aqui pela idade a equação correspondente, fazendo a substituição do peso, tá? Então, isso a gente faz com peso pré-gestacional e vou atribuir o fator atividade de acordo com a atividade diária dela, se é leve, moderada ou intensa. O acréscimo de caloria, que vocês estão vendo aqui de 300 calorias, é somente utilizado se for a partir do segundo trimestre. Então, se ela estiver no primeiro trimestre de gestação, a gente não atribui 300 calorias, só a partir do segundo trimestre. Para a referência do Institute of Medicine, nós temos uma única equação padrão para os 3 trimestres de gestação, e o que vai mudar é o adicional de energia. Então, se ela tiver no primeiro trimestre, não vamos adicionar nada. Se ela tiver no segundo trimestre, aí sim, eu adiciono 160 mais 180. Se ela tiver no terceiro trimestre, 272 mais 180, tá? Então, o acréscimo é um pouco diferente da FAOMS. E a regra de bolso, ela é fixa em 36 calorias por quilo. Então, o gasto de energia dela, a necessidade energética total, é sempre em 36 calorias quilo. O passo a passo aqui, o importante é você determinar o peso ideal dela pré-gestacional pelo IMC de 22. Então, o IMC médio para gestante, considerado para calcular peso ideal, é de 22. Então, eu vou multiplicar o peso ideal dela, pré-gestacional, por 36, e se tiver no segundo, terceiro trimestre, vou acrescentar 300 calorias, tá? Existe uma outra forma também que eu posso fazer esse cálculo. Vou achar o peso ideal dela pela curva de Atallah. Então, eu vou encontrar esse IMC ideal dela para a idade gestacional na curva do IMC para a idade gestacional, ou seja, eu vou olhar o que seria um IMC ideal se estando na adequação e vou fazer a continha para encontrar esse peso ideal. Depois que eu encontro o peso ideal pela curva de Atallah, eu vou multiplicar por 36, tá? Macronutrientes, a distribuição é normal, né? Aqui é importante ressaltar os mínimos, então, no mínimo para gestante recomendado 71 gramas de proteína. Para gordura não existe esse valor mínimo, então a gente usa só o percentual. Para fibra, são 28 gramas por dia. E para carboidrato, é um valor superior, né, na gestação, que é de 175 gramas dia, que é o mínimo de carboidrato, tá? Para água, como a gente aumenta o aporte de fibra e por questão de volume plasmático, também a recomendação aumenta para água, que são 3 litros de água. Para cálculo de proteína, nós também podemos fazer pela relação 1,1 grama por quilo de peso ideal. Então, eu multiplico por 1,1 para encontrar a necessidade proteica dessa gestante a partir do peso ideal dela. Cálcio é importante ressaltar que o feto tem uma necessidade elevada, principalmente no último trimestre, então 300 gramas por dia são transportados para ele através da placenta, portanto, é importante atingir essa recomendação de 1.000 miligramas
de cálcio por dia para essa gestante, dos 19 aos 50 anos, tá? Isso é especialmente por alimento, e se não for possível, tem que ser feita a suplementação para evitar a deficiência desse mineral e uma osteoporose futura. Ferro, a recomendação é impossível de ser atingida pela alimentação, especialmente no segundo e terceiro trimestre. Em geral, a dieta alcança aí 6, 7 miligramas por dia de ferro, em média. Por isso que a gestante tem que receber o suplemento de ferro, porque a recomendação para ela é de 27 miligramas por dia de ferro. Folato. O folato, ácido fólico, ele é como política, ele está na fortificação das nossas farinhas, tá? Mas mesmo assim, não é comendo farinha que vai atingir a recomendação na gestação. Então, mulheres em idade fértil, principalmente que sabem engravidar, de forma preventiva, é recomendado que utilize suplementação com 400 microgramas por dia de folato. E mulheres grávidas de 600 microgramas por dia. Tudo isso para evitar a má formação do tubo neural, né? Encefalocele, que a gente até já conversou nas aulas anteriores. Folato, só para vocês verem aqui nessa tabelinha, que é difícil de atingir. Então, se eu tiver uma alimentação bem caprichada, eu consigo chegar aqui. Aqui a gente tem um exemplo de feijão preto, beterraba, mamão, couve, e aí eu consigo chegar nessas 400 microgramas, mas que ainda assim é a recomendação para a idade fértil, né? Não é para gestante ainda. Vitamina A. Vitamina A, as recomendações são parecidas com as mulheres não grávidas, tá? Não pode haver hipervitaminose A, porque isso é teratogênico, pode ter malformações. Então, é recomendado que isso seja proveniente de fontes alimentares, se não for suficiente pelo suplemento, também pode ser utilizado. A vitamina A tem um papel importante no nascimento do bebê, né, pela sua função antioxidante. Quando o recém-nascido produz grande quantidade de radicais livres em resposta à exposição de oxigênio. Então, é importante principalmente no nascimento, tá? E as recomendações são essas que vocês estão vendo aqui, por volta de 750 a 770 microgramas dia, dependendo da idade dessa gestante. Vitamina C, ela tem um papel importante na prevenção de parto prematuro, de risco de infecções, principalmente mulheres que têm pré-eclâmpsia. Então, tem uma recomendação um pouco superior de 85 miligramas dia, tá? A vitamina D, ela tem a questão da mineralização óssea, né? Importante para absorção de cálcio. Então, muita gestante não faz exposição solar. Então, hoje a gente tem o exame sanguíneo, que pode fazer a detecção de insuficiência, e na insuficiência também é recomendada a suplementação nesse período de gestação. Fibras, como vocês viram lá no slide anterior, 28 gramas dia, é bastante fibra. Por quê? Justamente por conta da questão da progesterona, porque a progesterona, que vocês viram que está aumentada nesse período, ela causa constipação intestinal pelo relaxamento da musculatura lisa. Então, por isso, recomendação maior. E também justifica a gente ter um consumo de líquido maior, uma recomendação maior, em torno de 3 litros por dia, porque senão você fornece fibra e sem quantidade de água, né, suficiente, você pode induzir a piora da constipação ao invés da melhora. Então, é importante focar também na orientação não só da fibra, mas de líquidos também na quantidade adequada, tá? Aí eu fiz um vídeo para vocês explicando esse cálculo, esse exercício que eu pedi para vocês entregarem, então tem que fazer, tá num outro arquivo PDF, tem que fazer o B, o C e o D, e o A, como exemplo, eu deixei
feito para vocês se basearem, mas tem um videozinho que eu tô anexando junto na aula explicando como que faz, tá bom? Boa noite, gente, se cuidem.